Olá, gente, seja bem-vindo à Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E como é um canal de inglês britânico, vamos falar sobre assuntos britânicos. E o assunto desse vídeo é mais britânico do que o chá das 5, mais britânico do que a família real, que é o humor britânico, que é algo muito peculiar, muito próprio. E a gente vai dissecar um pouquinho de alguns dos aspectos do humor britânico e por que é um humor muito específico. E ele é, já vou adiantar para você, algo ama ou odeia. Tem gente que ama o humor britânico, tem gente que detesta, e geralmente quem detesta é porque não entende o humor britânico. Então, vamos dissecar isso durante o vídeo, eu vou te explicar alguns detalhes, te dar alguns exemplos de como que ele funciona, e espero que você, assim como eu, ame o humor britânico. Tá bom? Senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar as coisas que eu vou te falar, anotar até mesmo alguns exemplos, vou botar tudo na tela para você ver, tá certo? Então, já entra no teu modo estudo, já bloqueia todos os barulhos ao teu redor, se houverem, se não, já vai naquele lugar super silencioso, quietinho, tranquilo e bora pro vídeo. Vamos lá. O humor britânico, ele é um humor cheio de nuances, cheio de contrastes. E muitas vezes ele depende muito de contexto, do contexto, claro, do contexto do que está acontecendo, da entonação do que a pessoa usa. E é bom a gente entender o humor britânico para a gente evitar mal entendido. Porque muitas das vezes, ou muitas não, mas algumas vezes, o humor ele é usado para amenizar uma situação. Na verdade, boa parte das vezes é uma questão de amenização da situação e que para algumas pessoas isso pode soar ruim. Então já vou te adiantar isso logo. Não é a intenção de magoar ninguém. Não é a intenção machucar ninguém, tá? E eu, fazendo esse vídeo para você, como comentário pessoal, eu descobri que o meu tipo de humor que eu costumo fazer, ele é muito mais britânico do que brasileiro. E me fez até entender, até acalmar meu coração pro fato de que algumas pessoas não entendem meu tipo de humor e até não gostam do meu tipo de humor. E eu vou explicar isso para vocês agora. Um dos primeiros pontos de humor que eu uso e que o britânico usa bastante é o sarcasmo. Sabe quando você, como é que fala? Usa muito de sarcasmo / ironia para falar sobre alguma coisa. Por exemplo, você tá lá no teu trabalho e você, sei lá, faz alguma atividade, alguma coisa no teu trabalho e aquilo dá errado, né? Você tentou criar um texto, você foi escrever um documento e a caneta vazou, ou você foi imprimir um negócio, o papel ficou preso na impressora. O que um britânico típico falaria numa situação como essa? Ele olharia para a situação, vamos supor, papel preso na impressora, olharia para ele e falaria, oh, great. Perceba que eu usei um tom, que eu usei a palavra, na verdade a expressão oh, great, que seria, ótimo. Mas não é ótimo. E ao mesmo tempo eu usei uma entonação de que saco. Então esse é o sarcasmo, é a ironia, de você usar o contraditório. Isso acontece diversas vezes, como por exemplo, você um britânico, tá? Abriu a porta de casa, tá chovendo horrores do lado de fora. Aí ele para, olha para aquilo, bota a mão na cintura, fala, what a lovely day. Que dia adorável. Então é disso que eu tô falando. Isso é comum, isso é cultural, é deles. E você utilizar isso, por exemplo, para eles, te ajuda, inclusive, parafraseando, né, e trazendo de volta um tópico de um vídeo passado aí, te ajuda a fazer amizade, tá? Porque você vai ser meio que incluído dentro do grupinho de falar mal do clima, do pessoal dar risada junto com você quando a coisa dá errado e você leva aquilo, entre aspas, meio que na brincadeira, né? Um outro tópico aí, um termo em inglês que chama understatement, que tem a ver com esses dois que eu falei, tá? O understatement, ele é quando a gente minimiza uma situação para fazer graça, só para fazer graça. Exemplo, isso já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo e eu gosto de usar esse understatement. Que é, por exemplo, aconteceu isso se eu não me engano, foi 2016. Se eu me lembro bem, foi 2016 ou 2018, não tenho certeza. Havia não era um furacão, era uma tempestade vindo no Mar do Norte e tinham ventos muito fortes. E o que eu fiz? O que toda pessoa sensata faz quando tem uma tempestade chegando com ventos muito fortes. Sai pra ver como é que é. É disso que eu tô falando, tá? Isso é ironia. Mas vamos lá.
sair para ver como é que era. Tinham ventos aí de mais ou menos 30, 40 milhas por hora. Você multiplica aí por 1,6, você tem a velocidade em quilômetros. Então a gente está falando aí por volta de 60 e pouquinho quilômetros por hora. Já é um vento considerado forte. Obviamente ela aumentou depois passou, até porque ela não chegou na ilha, ela só passou no mar. Então a gente estava só sofrendo meio que as consequências. E quando eu saí, que eu peguei o vento, eu fiz exatamente no exemplo aqui que eu criei no meu roteiro aqui. Wow, it's a bit windy today, isn't it? A bit windy today. Ou seja, está um pouco... Tá ventando um pouco hoje, né? Então esse é o understatement. Que é você pegar uma situação que é, vamos dizer assim, vamos supor assim, tá muito frio. Você fala, hoje tá um friozinho legal, né? Você diminui a intensidade daquilo, né? Ou o pessoal tá falando muito. Se fala assim, fulano hoje tá bem calado. É nesse sentido, tá? Nesse sentido. Então tenta fazer. As pessoas vão achar estranho, mas depois elas dão risada. E por último, eu acho que o último é uma das grandes características do humor britânico, é o que eles chamam de autodepreciação. O que é autodepreciação? É você falar mal de si. E eu não estou falando aqui nesse momento de comediantes, eu estou falando da vida real, de pessoas comuns. Por exemplo, obviamente, britânicos, eles gostam de fazer piadas sobre si mesmos e eles gostam de se diminuir um pouco vou botar entre aspas, tá? Porque nem todo mundo pensa nisso na hora de falar. Mas é uma forma de mostrar humildade, né? Descontração, né? E, enfim, deixar o ambiente mais leve e tal. Por exemplo, o cara fala assim, I'm not very good at this, but I'll give it. Eu não sou muito bom nisso, mas eu vou tentar. Aí você fala, poxa, não tem nada de errado de falar que não é bom. E de fato não tem. Mas é aquela pessoa, por exemplo, que ela se coloca mais pra baixo do que pra outras. O tipo, a pessoa não vai chegar e vai falar, eu sou muito bom nesse negócio aí. Vai falar, não sou bom nesse negócio não. Aí vai lá e te arrasa. Ou a pessoinha que falou, não sou muito bom, te arrasa. Mas é comum a pessoa fazer isso, tá? E assim, eu tenho aqui alguns exemplos desse humor britânico aplicado em, por exemplo, piadas clássicas. E tem umas aqui, assim, eu vou ficar com vergonha de contar isso pra você, mas tá no roteiro, eu tenho que contar. É uma piada tão ruim, principalmente a primeira, ela é tão ruim que eu vou fazer isso com peso no coração, sinceramente, tá? A piada é a seguinte: Why did the Scarecrow win an award? Traduzindo, por que um espantalho ganhou um prêmio? Resposta: Because he was outstanding in his field. Traduzindo, porque ele se destacou no campo dele. Eu não vou rir pra isso, não. Eu achei ela ruim no momento que eu criei o roteiro, mas vamos lá, vida que segue. Segunda piadinha. I told my friend I was reading a book on anti-gravity. Então, eu disse ao meu amigo que estava lendo um livro sobre antigravidade. He couldn't put it down. Ele não conseguia largar o livro. Você pode parar o vídeo agora se quiser. Você pode me esculhambar nos comentários. Pode, por favor, né? Porque, tá... Enfim, mas olha só, vou te dar 2 recomendações. Depois disso, depois de você passar por esse tormento junto comigo, eu vou te dar 2 recomendações de 2 comédias britânicas para você assistir que trazem justamente esse tipo de humor, tá? E não estou falando do Mr. Bean. Mr. Bean é um exemplo, mas ele é um outro tipo de comédia, tá? O primeiro era um grupo de comédia muito parecido com o que nós temos aqui no Brasil, chamado Os Melhores do Mundo, que com certeza é inspirado nesse grupo. Chama-se Monty Python. Monty Python. Eles têm sketches, eles têm peças de teatro, eles têm filmes. E o Monty Python se especializaram no humor absurdo. E é um humor muito comum. Por exemplo, eles têm uma cena que eles chamam Dead Parrot Sketch. Sketch quer dizer, seria uma cena curta, né? Dead Parrot seria o papagaio morto. Então seria a cena do papagaio morto, onde um cliente ele reclama que ele comprou um papagaio morto, mas o vendedor insiste que o papagaio está só descansando. Então é nesse nível, e isso aqui é um dos mais levinhos, tá? Eu sugiro que você veja Monty Python, o filme Monty Python, Life of Brian. Life of Brian. É, para mim, na minha opinião, o melhor filme deles.
tá? Life of Brian. E um segundo TV show, né? Um segundo show de comédia britânico é o The Office, que tem uma versão americana. Estou falando da versão britânica, tá? A versão britânica, onde as situações acontecem dentro do escritório, exatamente no mesmo modelo do americano, e eles sempre têm aquelas situações mais embaraçosas, mais vergonhosas, e o understatement que eu expliquei aqui no vídeo, ele é usado até o último limite, como por exemplo, o chefe, David Brent, que se eu não estou enganado, é um dos grandes comediantes britânicos, agora me fugiu o nome dele, eu vou pedir para a edição colocar o nome dele aqui, me fugiu, se eu me lembrar eu volto e falo. Tá? O chefe, David Brent, ele tenta ser engraçado. Sabe aquela pessoa que tenta ser engraçada e quando ela conta piada, você olha pra pessoa e fala, nossa, vergonha alheia. Como eu agora há pouco, contando piada pra você. Pois é. Ricky Gervais. Ele é um dos grandes comediantes e ele era o cara central do The Office. Pelo menos eu acho que era. Tá? Ricky Gervais, ele é maravilhoso, e ele usa muito desse understatement, né, de falar mal de si mesmo, se colocar para baixo. Então, dá uma olhada nesses dois, no Monty Python e no The Office, versão britânica. E eu vou te dar duas piadinhas, não são piadinhas, são frasezinhas de humor para você jogar no teu dia a dia aí. Primeiro, no teu trabalho você fala o seguinte, chega na segunda-feira, hoje, no dia que eu tô gravando isso aqui, é uma segunda-feira, então eu posso chegar pra você e falar assim, another Monday, another week of pretending to know what I'm doing. Outra segunda-feira, outra semana, fingindo que eu sei o que eu estou fazendo. Significa que você não saiba? Não, mas é uma forma de descontrair. Ou no pub. Foi lá no pub, ter um happy hour lá com os amigos? Fala assim, I'm not drunk, I'm just internationally friendly. Então, eu não estou bêbado, eu só estou internacionalmente amigável. E é isso. Eu, particularmente, eu não me vejo fazendo esse tipo de coisa, exceto do Monday. No trabalho, talvez. Mas essa do pub, não, porque geralmente eu não bebo. Então, talvez eu não fizesse isso. Então, esse foi o vídeo. Falamos um pouco de humor britânico, de como que ele funciona, que ele é realmente diferenciado do humor americano, por exemplo, humor canadense. E, como eu falei lá no começo do vídeo, algumas pessoas amam, outras pessoas não tanto. Agora me conta a tua opinião. O que você acha do humor britânico? Você gosta? Não gosta? Você gostava antes e agora não gosta mais? Você não gostava e eu mudei a tua opinião? Ou nada mudou? Conta aqui no comentário pra mim. Aproveita, já acompanha a gente, já segue aqui nas outras redes sociais. Já se inscreve no canal e vem pro nosso clube de membros, tá? R$ 4,99, é baratinho, cabe no bolso e você ainda pode tirar dúvida comigo dentro, tá bom? Então, eu sou o Rod Krebs, você tá no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.